Bom dia, irmãos da Igreja Ebenezer, bom dia aos demais ouvintes da internet, do mundo inteiro. Nós hoje estamos aqui de manhã, mais uma vez no trânsito de São Luís, com mais uma reflexão pelo caminho. Hoje eu quero refletir um pouco sobre uma coisa que está acontecendo, que eu vejo acontecendo, que me preocupa muito, que me entristece muito e que eu vejo como sendo uma das grandes tragédias do nosso tempo. Eu falo do fato de muitas pessoas que eu conheço, aí o número é grande, pessoas que eu conheço que foram criadas na fé, criadas na igreja, cantando os hinos, decorando os versículos, assistindo a EBD, e que hoje abandonam a fé. Principalmente no meio de que nós chamamos de nosso meio, né? O meio fundamentalista, o meio de igrejas conservadores, tradicionais, bíblicas. E o número de jovens que eu tenho visto que nesses últimos dias têm abandonado a fé é assustador. Agora, quando eu abordo este assunto, muitas vezes as pessoas falam: é o fim dos tempos. Como se de alguma forma isso justificasse. Eu gostaria hoje de contar uma parábola, uma história para ilustrar, ao meu ver, o que eu creio que está acontecendo. O que eu creio aconteceu em nosso meio. Era uma vez um rapazinho chamado João, vamos chamar ele de Joãozinho. Joãozinho acordou um belo dia e viu no quintal do vizinho dele um trampolim. E o vizinho dele pulando nesse trampolim, cheio de alegria. E ele foi falar para a mãe dele: mãe, o meu vizinho, o meu amigo, ele tem um trampolinzinho, vou brincar com ele. E a mãe não permitiu: não, Joãozinho, não vá brincar no trampolim, porque se você... Aí Joãozinho, por que mais? Se você brincar, a mãe dele fala, se você brincar nesse trampolim, você vai cair e quebrar o pescoço. Joãozinho, como filho obediente, triste, mas obediente, ele não brincou, mas ele ficou olhando o vizinho pulando no trampolim, e nada de cair e quebrar o pescoço. Aí um dia o vizinho chega pra ele: Joãozinho, vem brincar no meu trampolim. Vou brincar não. Por quê? Porque se eu brincar eu vou cair e quebrar meu pescoço. Que besteira, rapaz. O vizinho fala: que besteira, eu pulo todo santo dia, nunca quebrei meu pescoço. Ao longo do tempo, o Joãozinho vai olhando e a tentação de pular no trampolim fica cada vez maior, até que um dia ele resolve, com muito temor e tremor, por causa as palavras da sua mãe assim ecoando nos seus ouvidos, ele vai pular no trampolim. Ele chega lá e dá uns pulozinhos, e nada de cair e quebrar o pescoço. Ele dá uns pulos maiores, nada de quebrar o pescoço. Pula cada vez mais alto, com cada vez mais alegria, nada de quebrar o pescoço. Próximo dia ele vai, claro que não conta para a mãe, mas ele vai. Outro dia ele vai, pulando no trampolim, vira uma das maiores alegrias de sua vida.
passa um tempo. E ele está andando certo dia na floresta junto com sua mãe e sua família. Aí eles chegam a um precipício enorme. E lá embaixo um rio cristalino. E o Joãozinho tem maior vontade de pular desse precipício e cair naquele rio lá embaixo. Mas lá está uma placa: não pule no rio, perigo. Aí ele olha para a mãe dele e diz: mãe, por que eu não posso pular nesse rio? E a mãe diz: ó, Joãozinho, é porque lá embaixo tem pedras e você pode, pulando, você pode bater nessas pedras e quebrar o pescoço. E Joãozinho pensa: puxa, eu já ouvi essa história antes. Minha mãe disse que eu não podia pular no trampolim porque eu ia cair e quebrar meu pescoço. Mas eu fui pulando e nada. Então, agora minha mãe dizendo que eu não posso pular desse precipício, não posso cair nesse rio, porque eu posso quebrar meu pescoço, é a mesma besteira. Ela está com a mesma besteira. E do mesmo jeito que não aconteceu nada comigo no trampolim, não vai acontecer nada comigo, eu vou pular. Então, Joãozinho, quando a mãe dele não está olhando, ele pega, ele pula e ele bate nas pedras embaixo da água e quebra o pescoço. E assim termina a triste história de Joãozinho. Agora, o que isso tem a ver com as crianças e os jovens e os adultos que estão abandonando a fé que eles cresceram? Na história de Joãozinho, houve duas falhas. A primeira falha foi da mãe. Se a mãe teve motivos para Joãozinho não ir pular no trampolim, ela não explicou bem esses motivos. Ela inventou uma coisa: você pode cair e quebrar seu pescoço. Olha, trampolim, quando usado corretamente, é feito para pular. É muito divertido. Inclusive na Ebenezer, todo dia das crianças, nós temos um trampolinzinho, um pula-pula para as crianças pularem. Muito legal. Se ela teve motivo, se a mãe teve motivo para não, seu filho não ir pular lá, ela não foi honesta com seu filho. E a segunda falha foi do próprio Joãozinho. Uma falha de lógica, uma falha de pensamento. Pensando: puxa, minha mãe foi errada uma vez, então ela sempre vai estar errada. Isso é um pulo na lógica. Só porque uma pessoa errou uma vez, não quer dizer errada agora. Só porque uma pessoa não teve motivos em um caso, não quer dizer que seus motivos não são corretos em outro caso. Uma falha da lógica do próprio Joãozinho. Com os jovens, os adolescentes, os adultos que estão pulando de sua fé, que estão abandonando sua fé, eu creio que existia as mesmas duas falhas. A Bíblia nos ensina, como pais, que nós precisamos treinar nossos filhos. Eu creio que uma parte de treinar nossos filhos é explicar treinar nossos filhos no caminho em que devem andar, né? O livro de Josué também é colocado para ensinarmos os nossos filhos os caminhos do Senhor. E uma parte disso é explicar os motivos por que nós cremos isso. Explicar os motivos por que nós não fazemos certas coisas. Explicar os motivos por que nós fazemos certas coisas.
Eu lembro uma vez uma jovem da nossa igreja, quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, uma jovem perguntou para a mãe dela: mãe, por que eu não posso ir para o baile do meu colégio? Por que eu não posso ir lá e dançar com as minhas colegas? E a mãe dele, a resposta dela: porque a nossa igreja não permite. Explicação muito equivocada. Pode ter muitos motivos para a criança não ir para baile, para a jovem não cair na dança, na folia do colégio. Mas só explicar, porque nossa igreja não permite, não está ensinando o filho. Está apenas apelando a uma autoridade maior que, quando a criança tiver mais velha, vai começar a questionar essa autoridade. Nós precisamos apresentar motivos melhores. E principalmente, nós não devemos mentir para as crianças. Nós não devemos, quando tem uma coisa que não quer fazer, porque a Bíblia proíbe, quando a Bíblia não proíbe. Porque depois a criança vai lendo a palavra de Deus por si só e vai ver: eita, a Bíblia não proíbe diretamente. Minha mãe ou meu pai mentiu. Você não quer perder seu moral desse jeito. Estou falando para os pais. Então, se você tem uma atividade que você não quer que seu filho participe, você deve explicar os motivos. E crianças são inteligentes, vão entender. Quando você tem o bem do seu filho em mente, aí você explica isso. Você não vai lá porque lá você pode se envolver nisso aqui. Lá vai ter essa influência. Lá vai existir bastante tentações que eu não quero que você enfrenta, certo? Então, explicando nestes termos é muito melhor do que simplesmente chegar e dizer: a Bíblia proíbe. E a segunda falha, como eu falei, é da parte dos jovens, das crianças, dos jovens, dos adultos quando crescem. A pensarem, eles veem as inconsistências dos pais e olha, todo pai tem inconsistências, inclusive o pai dos meus filhos. Todo pai tem inconsistências. Porém, a falha de lógica da parte de vocês, e isso é dirigido aos que estão pensando em abandonar sua fé ou já abandonaram. A falha de lógica é porque meus pais erraram um tempo atrás. Então agora, quando eles me falam dos perigos do estilo de vida que eu estou querendo levar, quando eles me falam dos perigos do pecado que eu quero cometer, eles estão equivocados do mesmo jeito. Eles estão só querendo encher minha cabeça de besteira de novo. Eu digo uma coisa: é possível que seus pais estiveram errados naquela época e estejam certos agora. É possível que os líderes da sua igreja estiveram errados naquela época e estiveram corretos agora. É possível que o motivo que eles erraram naquela época foi justamente porque eles não queriam que você enfrentasse o que você está enfrentando agora. E mesmo que os métodos deles estivessem naquela época errados, seus motivos eram de lhe proteger justamente de que você está passando agora. Os seus pais, os líderes da sua igreja,
tem muito mais experiência agora do que naquela época. Então, para todos os pais, não seja como mãe de Joãozinho. Explica bem as regras da sua casa, as coisas que você quer que seu filho faça e aprenda. E para os filhos, não sejam igual ao Joãozinho. Pensem 2 vezes antes de abandonar tudo que você foi ensinado desde criança. Esta é a nossa reflexão pelo caminho de hoje. Um pouco mais comprido esta vez, mas a mensagem eu creio muito importante, que todos precisam ouvir. Se você achou interessante, fique à vontade de compartilhar nas redes sociais, porque tem muitos jovens e muitos pais que precisam ouvir esta mensagem. Que o pastor André, mais uma vez, Deus lhe abençoe e até a próxima reflexão pelo caminho.